paz do Senhor, amém? Meu nome é Márcia, tô acordada desde 4h pouca da manhã. Hoje é dia 1º de julho de 2020 e esse testemunho é para a gente saber o quanto Deus é fiel, né? E quanto Ele é amigo, e quanto Ele é maravilhoso, e quanto Ele é bom e misericordioso, né? E que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel àquele que nunca trai, né? Eu tô acordada desde 4h pouca, meu telefone tá com algumas mensagens de pessoas cristãs, né? Que estão sofrendo na mão de outros que são cristãs, mas que têm brincado dentro da casa do Senhor, né? E esse testemunho é justamente para falar que vale a pena, porque a gente não sabe o dia e a hora, né? Que a gente vai clamar ao Senhor, né? Em fevereiro de 2013, no carnaval de fevereiro de 2013, né? A minha filha Stephanie, ela, se não me engano, foi no dia 17 ou 18. Acho que foi no dia 18 de fevereiro de 2013. O dia eu não lembro não, mas eu lembro que foi no carnaval de fevereiro de 2013. A minha filha Stephanie, ela estava com 17 anos e ela virou para mim e ela falou assim: "Mãe, posso pular carnaval?" Mas antes disso, eu gostaria de explicar isso melhor. Um ano antes, porque ela sofreu um acidente de moto, ali próximo ao Rio da Prata, próximo ao Amigão. Eu moro em Bangu, aqui próximo ao Amigão, ali perto do Rio da Prata de Bangu, perto do Guanabara, um pouco antes do Guanabara, onde ela colidiu, a moto que ela estava com um colega, colidiu com uma outra moto de frente, né? E o menino que estava na outra moto, que bateu de frente, que não é cristão, ele veio com isso aqui, veio cair aqui, saiu, deslocou, irmão. Veio parar aqui, teve que reconstruir isso aqui. O menino que estava com ela na direção da moto, ele teve perda de massa encefálica, né? Me contaram que via pedaços do cérebro dele espalhado ali no asfalto. E a perna da minha filha, porque eu não estou aqui para falar de ninguém, né? Mas do testemunho da minha filha, do que eu vivi na minha casa, né? A perna da minha filha, ela teve fratura do fêmur, né? Então ela quebrou o fêmur, quebrou mesmo, quebrou feio, né? Não dava nem para encaixar. E teve 2 fraturas expostas, aonde na coxa, né, veio tudo para fora, e na perna então dava para ver os ossos lá dentro. Ela teve muita perda de carne ali, então ela veio mesmo, a perna dela praticamente ficou destruída. Mas vamos falar um ano antes. Eu sou cristã e eu estava indo muito nas igrejas, pregando, eu ainda era membro, mas eu pregava em algumas igrejas já, Deus me usando, pela misericórdia de Deus, porque às vezes a gente acha que por ser crente, ou que vida de pastor é fácil. Tem pessoas que acham que filho de pastor é pastorzinho. Não tem nada a ver isso, não. Ezequiel 18 fala que a salvação é individual, né? Quando eu morrer, eu não vou levar meu marido, não vou levar meus cachorros, não vou levar minha mãe nem meus filhos. O que eu posso é me manter firme, né? E interceder junto a eles, com Deus. Então, um ano antes, a minha filha começou a trabalhar em 2008, praticamente, vendendo umas pulseirinhas. Stephanie sempre foi muito trabalhadeira, né? Muito. Ela começou a fazer umas pulseirinhas de miçanga, aí a tia dela, Paula, e o Silberto acabou comprando uma caixa grande de miçanga e mais coisa, porque ela começou a fazer pulseirinha e vender, né? Para todo mundo, e as pessoas compravam. Liga a minha cara inchada não, irmão. Agora são todas acordadas desde 4h pouco, já tá 6 horas da manhã. E eu orando, Deus começou a me incomodar para gravar esse testemunho que eu tô para gravar há um tempão.
E depois começou mesmo a trabalhar começou a trabalhar. Eu sei que em 2015 ela estava trabalhando ali no Nelinho, um rapaz aqui próximo aqui do Hospital da Mulher. Na época não existia o Hospital da Mulher. E era uma lanchonete. Ela começou e Nelinho e a esposa dele me ajudaram muito, que eu não era casada com o João, era separada do pai dos meus filhos. Então o Nelinho me ajudou muito com a Stephanie. Pastor Maurício com o Júnior. Sempre tive alguém me ajudando, me apoiando. Pastor também Marcelo, da Saron, aqui perto, me ajudaram muito. Eu sou muito grata a esses homens e essas mulheres de Deus que abraçaram meus filhos, né, e me ajudaram, né? E eu vejo a mão de Deus nisso. Porque eu sozinha, eu vi pessoas me auxiliando de longe com a criação dos meus filhos. E nessa época ela estava trabalhando no Nelinho. Ela com 17 anos, ela estava trabalhando com o Nelinho. E um ano antes, justamente nessa época, ela começou a me dar umas perdidas. Porque a lanchonete terminava meia-noite. Nelinho me ligava às vezes: Márcia, saiu daqui. Chegou aí, eu falei: chegou não, Nelinho. Cara, aí ele xingava um monte de palavrão. Né? Vamos catar ela, Márcia, que não sei o quê. Stephanie é mole não, que não sei o quê. Tá fazendo amizade. E realmente, a Stephanie sempre foi um doce de menina. Não tô aqui para acusar ninguém, irmão. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus é que o diabo, ele pode nos oferecer o prato, ou seja, ele pode oferecer bebida, oferecer droga, prostituição. Mas ele não pode nos forçar. Ele vem da parte de Deus, ele tem uma ordem da parte de Deus. Ele pode nos oferecer, nos tentar, mas nos obrigar a comer o prato de prostituição, de adultério, de mentira, de droga, de bebida, ele não pode nos obrigar a comer. Nós temos o livre-arbítrio de decidir se queremos comer ou não. Mas a Steph começou a fazer amizades, né? E as amizades começaram a chamar ela para tomar uma cerveja, para sair. E a Stephanie era levita da casa do Senhor. Stephanie estava cheia da presença de Deus, era muito tímida, mas no meio da sua timidez, Deus dava ali uma palavra. Ela estava começando no ministério de louvor e Deus estava usando ela ainda tremia muito, como sempre, né? Mas Deus estava usando no profundo, no louvor. E nessa época ela começou a fazer essas amizades, começou a me dar uns perdidos. E eu orando de madrugada, sempre gostei de orar na madrugada, como hoje. Eu orando na madrugada, né? Deus começou a me revelar algumas coisas. E eu comecei a entregar para ela, eu comecei a ficar nervosa, né? E as pessoas confundem um pouco. Um pouco antes do acidente, toda igreja que eu ia, as pessoas entregavam a mesma coisa para ela. E os profetas vinham até ela e só falavam uma coisa. Eu fui a primeira pessoa a falar isso com ela, que Deus me deu. Para a glória de Deus, eu sou profetisa, né? Deus me usa, mas primeiro é para minha casa, né? Me perdoe os outros, mas eu não nasci para mudar o mundo. Jesus veio para mudar aqueles que querem mudança, os que não querem nem pertencem a Ele, né? E eu sou igualzinho a meu pai, não estou aqui para mudar ninguém. E eu fui a primeira pessoa a entregar ela. Eu falei: Stephanie, Deus manda te dizer para você sair dos caminhos, né, dos lugares onde você tem andado, é para você sair e sair, largar as amizades. Larga essas amizades não vêm de Deus. E Deus, não estamos julgando as pessoas, amém? Só que era uma levita da casa do Senhor, uma pessoa que pertence a Deus, ela não anda pelos mesmos caminhos. Se a pessoa anda em prostituição, homossexualismo, não. A pessoa tem que trazer para perto de Deus e não sair da presença de Deus e ir andando junto com ela, né? Só existe dois caminhos. Aliás, só existe um caminho. Um caminho. E ele falou: eu sou o caminho. Jesus. Um dos nomes de Jesus é caminho. E existe o atalho. No atalho só tem cilada e laço do passarinheiro, cilada do inimigo, armadilhas de Satanás. Esse é o atalho que pertence a Satanás. Então ela começou a fazer. E eu fui e entreguei. Steph, Deus manda tu sair dos lugares onde tu tem andado, dos caminhos onde tu tem andado,
e largar essas amizades. Deus manda tu largar essas amizades que elas não vêm de Deus. E aonde nós íamos, eu carregava ela comigo quando eu ia pregar ou em outras igrejas, e sempre falava a mesma coisa, os profetas falando a mesma coisa. Menina, Deus manda te dizer para sair dos lugares de onde você tem andado e largar essas amizades, que elas não vêm de Deus. Sempre a mesma coisa. Até que um dia, né, em fevereiro de 2013, eu cheguei na Elohim, uma igreja aqui dentro da Vila Aliança, pastor Geraldo, pastora Neide, né? Durante muitos anos eu fui lá. Deus, eu gosto muito de não comentar minha vida com pastor, porque aí eu vejo Deus falando comigo. Então eu fui numa igreja onde ninguém me conhecia e nas oportunidades, quando eles falavam, eu via Deus falando comigo num profundo, né? Na hora da palavra. Fora os profetas, meu Deus do céu, agora tá me dando Rosana, acho que é Neia ou Leia. Gente, Deus usou muito de me abraçar no profundo, mas isso deixa para outros testemunhos. E nesse dia, né, eu já estava, fiquei muitos anos lá, já estava até conhecida. Uma profetisa veio, a Stephanie foi emburrada, eu acordei de manhã com Deus falando. Eu ia para a consagração de lá, quarta-feira, e eu acordei com Deus falando, leva ela. E eu falei, acordei ela, eu já nervosa, porque Deus estava me mostrando. Eu acordei ela e falei, Stephanie, levanta que Deus está mandando você para a consagração comigo. E eu levei ela emburrada. E lá um reteté, uma coisa gostosa, irmão. Aí termina um pouquinho tarde, né? Deus fala assim, não tenha pressa. Palavra de Deus, não é minha. Não tenha pressa em sair da minha presença. Se eu estou sentindo a presença de Deus, não tenho compromisso com nada, né? Mas não tenho, se eu tenho que trabalhar, levanto e vou. Agora, sair da igreja para ver televisão, ficar reclamando que o culto terminou tarde porque eu tenho que ver a novela da Globo, pelo amor de Deus. Ou ficar à toa falando mal da vida dos outros, não. A palavra de Deus, não se apressa a sair da minha presença. Então termina um pouco tarde e ela já não queria ir, aí ela começou, mãe, tá na hora da minha escola, eu tenho que tomar banho, que não sei o quê, pegava meio dia e pouco. Aí eu fui, liberei ela para ir. Pouco depois que eu liberei ela, já estava perto de acabar. Uma profetisa veio e falou: cadê? Tinha uma menina aqui atrás. Quando ela falou isso, eu falei: minha filha. Só que quando eu falei minha filha, Deus falou comigo assim: não é, a profecia não é para você, é para ela. Aí a menina foi e falou assim: a profecia, Márcia, a profecia é para ela. Aí eu falei: não, garoa, Deus acabou de me falar. É para você falar com ela, porque eu já estava entregando um tempão. Então, se falasse com para eu entregar, ela já não. Deus conhece o coração, já não estava dando crédito. Eu falei: não, Deus falou comigo. É para você entregar para ela, não é para me entregar para mim, não. A profecia é dela. Deus falou comigo. Quarta-feira eu vou trazer ela aqui e você vai entregar para ela. Vou trazer ela de novo, você vai entregar para ela. Só que eu, andando ali em Bangu, perto da escola dela, eu vi uma menina, eu nunca tinha visto, uma menina com a perna de 17 anos, com a perna amputada. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que eu vi em visão. Não, eu não vi em visão. Deus me mostrou mesmo uma pessoa no mundo real. Uma menina em torno de 17 anos, parecia ter 13, mas devia ter 17, com a perna amputada. E ainda estava com atadura e sangrava muito. E aquilo me chamou muita atenção. Então, toda vez que eu ajoelhava, eu começava, aquilo não saía da minha mente, eu comecei a orar e falar: Deus, quem é essa menina? Quem é essa menina? Quem é essa menina? Deus, guarda essa menina, ajuda essa menina. E eu orava muito pela vida dessa menina, né? Eu vejo aí a mão de Deus, né? Orar por uma pessoa que eu não conheço, que eu vi, mas que não me viu, né? Ela não viu que eu a vi, e Deus, e ficar orando. Então eu vejo também Deus me ajudando quando eu precisei, porque eu oro muito por outras pessoas, né? Quando você ora muito pela vida de outras pessoas, você ganha graça com Deus, porque Deus tem buscado pessoas para interceder pela vida de outros. E eu orei muito, até que essa menina entregou isso. E quando chegou no dia, eu tô tentando lembrar, irmão, faz 2013, nós estamos em 2020, já tem 7 anos isso aí, 8, né? E quando foi de madrugada,
na semana de carnaval, né? Chegando próximo ao carnaval, já se aproximando. A Stephanie vindo do Nelinho, 1 hora da manhã, ainda não tinha chegado, né? Eu já nem ligava mais pro Nelinho para não ficar perturbando. E eu acordei de madrugada, eu comecei, e a minha oração, porque minha filha, pensa, eu nasci com um cabelo meio durinho, gosto de fazer uma escovinha progressiva, um brequinho. Deus me mostrou em sonho, né? O Júnior, um menino louro, cabelo liso. E assim ele nasceu. E Deus me mostrou as minhas filhas com cabelo cacheadinho e louro, meio castanho. E assim nasceu. Então, agora ela já pintando, imagina, eu tinha uma filha. Acho que nessa época ela não era meio loura, não. Acho que ainda estava cabelo preto, mas cabelo castanho, né? Comprido, irmão. Cabelo castanho comprido, linda, linda. Parece modelo até hoje. Mas eu acho que ela ainda era mais bonita antes. Uma menina linda, 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 andando, né? Como as meninas gostam, com short, com a roupa curta, né? Top, roupa curta, de madrugada. Então eu não dormia enquanto Stephanie não chegava. E depois a Stephanie começou a não chegar, e então eu cochilava, isso tendo que acordar de manhã. Valorize sua mãe, irmão, pelo amor de Deus. Tendo que acordar de manhã para cuidar da minha mãe. Então eu passava as noites preocupada que alguém agarrasse ela, fizesse alguma coisa enquanto ela vinha do trabalho, né? Os meninos às vezes traziam ela de moto, que o Nelinho mandava, mas às vezes não tinha, ela tinha que vir a pé. Apesar de um pouco próximo, as ruas ficam desertas. E eu orando de madrugada, minha oração era só essa: Deus, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha. E nessa noite, na semana de carnaval, eu ouvi nitidamente a voz de Deus. Deus falou assim: para de me pedir para guardar. E eu comecei ali, quando Deus fala, irmão, vai lá dentro, tu entende tanta coisa. Uma frase de Deus parece um batalhão de palavras. Aí eu sei que o dia amanheceu. Eu devo ter cochilado um pouco, mas de manhã cedinho eu estava tomando café e pensando nisso que Deus falou, porque eu sabia, né? Dei uma pulada, irmão, são 7 anos. Essa varoa, eu levei a Stephanie na quarta-feira para a varoa entregar, e a varoa entregou o seguinte: a varoa falou assim, menina, eu não te conheço e Deus me mostra você andando por caminhos que você não deveria andar. Deus já tem, e com amizades que Deus já mandou você largar, que não vem da parte dele, né? Largar as amizades e sair desses caminhos. Só que Deus já tá te falando há muito tempo, ó. Aí a menina ficou assim, ó. Aí eu comecei a chorar. Ali, cara, quem tem intimidade com Deus? Aí ela foi e falou: Deus já tá te falando há muito tempo. Deus manda te. Aí ela repetiu: Deus manda te dizer. Ou seja, Deus está te dando mais uma chance. Mas eu já sabia. Deus manda você sair desses caminhos, largar essas amizades que não vêm de Deus. Que era amizade que levava para beber. Eu não moro na Vila Aliança. Eu fui buscar filho na Vila Aliança. Não tenho nenhum problema com Vila Aliança, não, irmão. Já congreguei em diversas igrejas lá, ando para cima e para baixo, sem problema. Mas vejo até aí essas coisas acontecendo para que eu viesse conhecer uma outra realidade e pessoas que precisam ouvir a palavra. Então eu vou para lá pregar a palavra do Senhor. E a igreja Elohim, na Vila Aliança, eu amo Elohim. E quando ela falou isso ali, eu sabia que Deus estava dando mais uma chance. E aí, né, passou os dias, Deus falou comigo, para de me pedir para guardar. E de manhã, eu sentada tomando café, pensando na frase, vem a Stephanie. Aí a Stephanie: mãe, posso viajar com os amigos no carnaval? Deus não deixa os seus enganados. De manhã cedinho, Deus falou comigo à noite, que Deus sabe onde nós temos andado, com quem nós temos falado, né?
E não existe nenhum lugar. Tem gente que fica apavorado quando eu prego isso. Irmão, quando a gente entra no banheiro para fazer totô, totô, isso aí mesmo. Ou xixi, xixi pode, xixi pode. Xixi é mais leve, né? Fazer totô, xixi, Deus entra com a gente. Não existe nenhum lugar. Não existe. Tem gente que pensa que quando tá fazendo sexo, Deus não tá vendo. Deus vê. Ah, onde está isso, irmão Márcia? Tem uma passagem na Bíblia que fala que o irmão tinha que casar com a irmã o irmão morresse, né? A mulher ficava viúva, o irmão tinha que casar para gerar filho para o irmão que morreu. E um dos irmãos, não querendo, ele pegava e jogava, né? Na hora de fazer sexo lá, ele jogava o sêmen dele na terra. E Deus viu. E Deus amaldiçoou, porque era para dar filho, era lei em Israel. Era a lei de Moisés, tinha que dar filho para o irmão que morreu, né? Uma descendência. E ele jogava na terra. E então veio maldição. Então Deus vê todas as coisas. E eu virei para ela e falei assim: Stephanie, você vai viajar mesmo? Porque eu estava orando para você de madrugada, pedindo a Deus para guardar. E Deus falou o seguinte: para de me pedir para guardar. Aí o olho da bichinha ficou assim, né? Desse tamanho. Aí eu pensei que, falando assim, né? Ela fosse voltar atrás. Mas ela virou para mim e falou assim: não, mãe, eu vou viajar. Mas eu sabia que era mentira. E eu comentei com meu irmão Silvio. Eu falei: tá, eu deixo. Deus mandou. Nada que eu fizesse, irmão, você não entende isso, começa a entender. Quando Deus bate martelo, irmão, vai ser assim na volta dele. Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Deus falando, né? Mas muitos vão fazer isso quando ele estiver aparecendo no céu, aí vai ser tarde demais. Tem que fazer antes dos olhos ver, porque ninguém na face da terra viu a face de Deus. Então nós só vemos a face de Deus se morrermos, né? Ninguém viu ninguém. Não dá para ver Deus, não existe. Essas fotos, essas coisas não são Deus, não são. Porque só dá para ver Deus se morrermos. Então, quando ele vier nos buscar, né, no juízo final, ele vai aparecer no céu, todo olho verá. Toda língua vai confessar, porque vai ser um espanto. Imagina, você vendo Jesus no cavalo, todas as profecias praticamente já se cumpriram, né? Os próprios cientistas, aí tá tudo na Bíblia, está se cumprindo. Então falta essa ainda, faltam umas poucas coisinhas, mas essa é a maior profecia, a vinda dele, a segunda vinda. Então nesse dia vai ter gente se ajoelhando e falando realmente, Senhor, só o Senhor é Deus, tal, mas vai ser tarde demais. Então eu falei, tá, pode ir. Aí meu irmão Silvio veio aqui e eu falei para ele: Silvio, contei tudo, né? Aí ele: não, Márcia, a gente vai pegar as malas dela, vai botar dentro do ônibus. Silvio também sempre me ajudou a criar meus filhos, gente. Minha irmã Ana Paula, Deus sempre botou um grupo de apoio, entendeu? Mãe solteira, mas com um grupo de apoio. A gente vai pegar as malas dela e vai botar dentro do ônibus. Você quer viajar? Então vai. A gente vai te botar dentro do ônibus. Quero ver se ela vai ter a cara de pau. Eu falei: Silvio, Deus já falou. Para de me pedir para guardar. O que ele tem que fazer, ele vai fazer. E aí nós deixamos. E no dia 10 de fevereiro eu deixei ela viajar. Aí eu não sei se eu sou ruim com o tempo. Não sei se foi no dia seguinte, era meu aniversário. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro, gente. Quiser me dar presente. Entendeu? Esse ano parece que o pessoal esqueceu de mim. Tirando meu cunhado Silberto, minha irmã Ana Paula, né? A Zanza e minha família, cara. Meu marido, meus filhos Júnior, Stephanie. Ninguém lembrou do meu aniversário, não, gente. Muito triste isso. Aí o meu dia do meu aniversário, presente de papai. Ó, tô ali fora no quintal, daqui a pouco o Júnior fala assim: deixei minha mãe sentadinha vendo televisão, o Júnior na sala olhando ela, vendo com ela. Tô ali no quintal. Aí o Júnior fala assim: mãe, a minha avó tá com aquele olhar esquisito. Quando minha mãe vai dar convulsão, minha mãe dava muita convulsão.
ela fica com esse olhar, vai ficando com um olhar de mal, torto, né? E só que dessa vez estava diferente essa convulsão. Aí eu vim correndo, já peguei, foi tempo de pegar ela da cadeira, já fui ficando toda torta, jogar ela na cama. E eu tô sem crédito para ligar, não, para, sei lá, acho que para comprar, chamar táxi, dinheiro, de passagem, né? Aí Deus é fiel, veio o nome do Marcelo. Aí eu liguei pro meu irmão Marcelo, ele tava em Campo Grande, ele, Márcia, tô indo pra aí. Falei, Marcelo, tô sem dinheiro de passagem. Aí tô livre, tô indo pra aí. Hoje eu tenho mais prudência, hoje eu guardo, deixo um dinheiro reservado, eu não tinha. Tem que ter sabedoria, irmão, tem que ter sempre um dinheiro. Tem gente que bota culpa no destruidor, no devorador, no gafanhoto, mas é ele mesmo. Satanás tá mexendo nas minhas finanças, não, é ele mesmo. Tem que administrar o dinheiro, irmão. Hoje eu tenho sempre uma reservinha guardada para essas situações. Naquela época eu não tinha muita sabedoria para isso, não. E eu liguei para ele e ele, tô indo, tô indo. Mas nesse processo de convulsão, minha mãe deu um suspiro. Ficou dura. E começou a ficar dura. Começou a ficar fria. E o Júnior, ele tinha se convertido, graças a Deus tinha saído do tráfico naquela época. Já era novo convertido. Mas ele sempre que a gente chamava para orar, o Júnior chamava. Aliás, o Júnior nos chamava para orar. O Júnior orava o tempo todo. O tempo todo, o Júnior orava o tempo todo. Se viesse aqui, o Júnior orava. A gente sempre fazia oração na sala. Mas dessa vez, pela primeira vez e única, porque eu nunca tinha visto, nem antes nem depois. Eu falei, Júnior, ora pela tua avó. Ele abaixou a cabeça, ficou olhando pro chão, olhava para mim e não orava. E eu sabia, Deus estava falando comigo, eu vou levar ela. E mais uma vez, lá vai eu chorar. Deus falando, vou levar ela. Não era primeiro. Eu perdi as contas, irmão. Umas 3, 4 vezes por aí eu repreendi a morte da minha mãe. E ora ela, e ele não orava, e Deus falando comigo, deixa eu levar, vou levar. Aliás, não era nem deixa eu levar, eu vou levar, deixa eu levar, Deus já me falou há pouco tempo. Eu vou levar. E ela ficou dura e gelada, parada. Aí eu meti a mão nela e comecei a repreender a morte. E quando eu meti a mão nela, repreendendo a morte, ela dura, Marcelo chegou. Marcelo viu ela toda roxa e gelada e dura. Marcelo gritou pro Júnior, Júnior, pega nas pernas dela aí. E quando eu tirei a mão para eles pegar, minha mãe fez isso. Como quem tava se afogando e perdeu ar. Aí começou a ter convulsão de novo. E levaram ela. E ali Deus já brigou comigo, irmão. Tem outros testemunhos sobre eu repreender a morte da minha mãe. Deus já brigou muito comigo. E levou pro hospital. Aí tá eu lá no hospital com a minha mãe, porque esse é o testemunho da Stephanie. Tá eu lá com o hospital da minha mãe e Stephanie me liga. Aparentemente, já era para ela estar lá no local que iam passar a semana de carnaval, lá no tal local onde iria com tal dos amigos. Então ela saiu, tipo assim, um dia antes com as malas, 1 ou 2 dias antes com as malas, quer se encontrar os amigos para pegar o ônibus. Então, no dia do meu aniversário, ela estaria lá no local. Aí ela me liga, mãe, cara, está fazendo sempre. Para você ver que é uma boa menina, gente. Deus só tá com medo, sabe do quê? Se morrer, vai pro inferno. Eu tenho que estar na posição, na obediência àquilo que Deus me mandou. Porque se eu morrer agora, eu posso ter pregado minha vida inteira, posso ser uma pessoa legalzinha pra caramba. Mas se eu não tiver na obediência a Deus, no dia que Jesus vier para me buscar, eu vou pro inferno. Então a preocupação de Deus não é nem a nossa vida aqui na terra. Ele nos ajuda muito aqui na terra. Mas a preocupação dele é que a gente vai viver para sempre. A questão é onde? No céu ou no inferno, né? E ela foi, me ligou, preocupada com a avó dela, sempre foi, irmão. Minha mãe não fala, minha mãe não anda, mas sempre, muito preocupada. Mãe, cadê minha avó? Minha avó passou mal, que não sei o que, minha avó tá no hospital. Aí eu, não, tua avó tá bem. Já tô indo pra casa já, o médico já tá liberando. Deixa eu te perguntar, como é que tu sabe que a tua avó passou mal? Ela, não, eu estive aí em casa, eu vi, aí não sei quem me disse. Eu falei, você foi aí em casa? Ela, pum, se tocou. Ela, mãe, a gente ainda não viajou, não.
A gente ainda não viajou, não. Eu falei, tá. Aí, passados uns dias eu orando pela vida da Stephanie, Deus falou mais uma coisa. Trouxe minha mãe para casa. Deus falou assim: vai me adorar sem perna, mas vai me adorar. E eu não entendia muito isso, mas sabia que era alguma coisa, eu só não queria acreditar. Então, eu comecei a orar muito. E no dia 17 ou 18, não lembro bem, irmãos, de fevereiro de 2013, o dia não, mas foi em fevereiro de 2013, mas foi acho que o dia 18 de fevereiro. O Júnior me bateu aqui na porta e falou assim, bateu na porta, era acho que 2 horas da manhã, eu estava orando, agoniada, agoniada, agoniada. E o Júnior bateu aqui na porta e ele falou assim, mãe, a Stephanie sofreu um acidente. Quando ele falou isso, eu abri a porta do meu quarto, quando ele falou isso, eu falei assim, como tá a perna dela? Eu lembro até hoje. Aí ele arregalou o olho e falou assim, como é que você sabe que é a perna dela? Mas ele não é muito de esperar a resposta não, ele falou isso e já foi falando, mãe, dizem que a perna dela se acabou, está destroçado no asfalto. Tem carne para tudo quanto é lado. A perna dela acabou, mãe. E quando ele falou isso, que a perna estava destroçada, eu fiquei agoniada, né? Eu sem dinheiro, irmão, tava dura, né? Acabei de falar que meu irmão levou minha mãe para o hospital, eu dura. E eu sem dinheiro, irmão, caramba, a mão de Deus. Deus uma vez me disse, e é fato, não está escrito se passares pelo fogo, não está. Durante muitos anos escutei pregadores pregando assim, eles pregaram errado. Se passares pelo fogo, se passares pela água, está escrito quando? Quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, pelos rios, eles não te afogarão, né? Nem a chama arderá em ti. Quando? Sabe por quê? Porque Deus estará contigo. E Deus me prometeu isso. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelos rios, ele não te afogará. Nem a chama arderá em ti. Deus falou que estará com... Ou seja, Deus falou, você vai passar, mas eu estarei contigo. Eu vi a mão de Deus o tempo todo. Eu passei pelo fogo e eu pelo rio ao mesmo tempo. Me afoguei e me queimei, tudo ao mesmo tempo. Quando ele falou isso, eu desesperado, sem dinheiro, com uma Diana pequena, um bebê. Aí eu fui, o Júnior falou, eu falei, Júnior. Aí ele falou, mãe, meu amigo que veio me chamar. Olha que coisa linda, gente. Quando alguém, se eu não me engano, acho que foi o Jean, mas se não foi, me perdoa. Porque o Jean tá sempre, filho da Renata, sempre veio aqui me ajudar. Eu também devo muito a esse menino, sempre, sempre. Sempre me ajudou muito. Se eu não me engano, foi o Jean que viu lá, veio até aqui avisar. E levou o Júnior. Ele falou, Júnior, mãe, eu vou na frente. Tu vai indo que eu vou na frente. Ela tá lá perto do amigão do Rio da Prata. E ele foi na frente. E eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com a Diana? Aí eu fui, troquei a roupa da minha mãe, né? Ajeitei minha mãe é camada e tal, pra eu poder sair, né? Deixar minha mãe, a casa ia ficar vazia. E eu pensando, o que que eu faço com a Diana? O que que eu faço? Aí veio, eu vou deixar na Janaína, sem crédito para ligar pra Janaína de madrugada. Janaína Rosa, mãe da Ayla, né? Eu vou deixar ela lá. Aí eu fui andando com a Diana, pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus. 2 horas da manhã, quero pegar ônibus. Não tenho dinheiro para pegar ônibus, Deus. E levando a Diana, eu disse a Janaína não atender. E eu pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não entra criança no hospital. Meu cérebro era toda, né? Sem dinheiro, não entra criança no hospital. Quando eu fui, o Júnior já estava voltando, porque acho que ele foi de moto, o cara deixou ele na esquina. Aí ele voltou, ele veio revoltado. Mãe, o cara da ambulância não deixou eu ir junto com ela. Que não sei o que, falou pra eu ir, que tá levando lá pro Olivério. É o Albert Schweitzer, aqui em Realengo, a gente chama de Olivério. Tá levando pro Olivério, tá levando que não sei o que. Aí eu falei, Júnior, olha só, tu tá sem camisa, né? Não vão deixar você entrar. Faz o seguinte, você também não vou deixar a Diana entrar. Você fica com a Diana, que eu vou lá e aí eu te aviso. Eu sou mãe, eles vão me deixar entrar. Aí eu vi também a mão de Deus, porque o bicho é teimoso. Aí ele pegou a Diana,
Outra coisa que a mão de Deus, o bicho era assim, ó, tá melhorando muito. É assim de avarento. Eu não pedi dinheiro, porque, bom, um garoto tal, que acho que 17, juntar, são 4 anos de diferença, 20 e pouco, né? Aí ele foi e falou, tu tá com dinheiro? Eu falei, não, ele toma aqui. Aí ele pegou o equivalente hoje, tipo assim, R$ 50 pra me dar. Aí veio, irmão, veio 3 notinhas, tudo agarrado, olha, gente, o dinheiro que eu precisava, vai, tá entendendo? E eu falei isso para ele, tipo assim, ele me deu R$ 50 para mim pegar dinheiro, né, para uma condução, só que vem muito agarrada, 3 notinhas. Quando eu fiz assim, eu não consegui nem acreditar. Aí eu fui, mas não, na hora eu não vi não, eu peguei, ele me deu como se fosse uma, eu peguei, e ele veio para casa e eu fui. Quando eu atravessei aqui, tem um retorno, que eu atravessei a Avenida Santa Cruz, que eu peguei a Rua da Feira, foi que eu me toquei. A rua deserta. Não passava um cachorro. Foi que eu comecei a reparar que não passava nada. Aí, novamente, eu falei, Deus, quanto tempo andando até lá? Olha só, gente, eu fiquei muito doida. É muito chão. Hoje eu ando, por incrível que pareça, eu ando isso tudo. Naquela época não dava, não. E mesmo assim, né? Não era ocasião para estar fazendo caminhada. Eu ia fazer o quê? Ficar 2 horas andando? Mas eu faria, irmão. Eu já... Aí eu olhando assim, eu pensei, eu vou andando, porque a rua tá deserta, não vou ficar parada no ponto, não. Eu vou andando, mas pensando, com medo de me perder, porque também não conhecia o caminho direito. Irmão, tudo que eu tô te falando é verdade. Existe um Deus. Existe. Esse mundo não é um carro desgovernado, igual os ateus. Fala, não. Esse mundo é um carro onde Deus está no controle. Coisas ruins acontecem conosco que vão acontecer. A chuva, quando vem, ela vem para o justo, para o injusto. O sol, quando vem para o justo, para o injusto. Nós estamos na terra, né? Como disse um pedreiro amigo meu, doença não dá no poste. Mas tudo que eu estou falando, irmão, é Deus purinho. Eu ali pensando como é que eu ia fazer, né? E pra ir, porque eu tava indo pro Amigão, não sabia nem direito. E de repente o Júnior diz que eu tenho que ir pro Olivério. Quando eu atravessei, que eu tava andando em direção, né, para pegar a Rua da Feira direto, pensando qual era o caminho para chegar, né, até o Olivério andando. Passou um carro, se eu não me engano, vermelho. Eu sou meio ruim dizem que eu sou daltônica, porque eu falo que uma coisa é azul, outra é vermelho. Mas passou um carrinho, aí o carro parou no ponto e escancarou a porta. Ele não me gritou nem nada, não. Ele passou, parou lá na frente. Quando ele passou, ele escancarou a porta do passageiro. Irmão, quando ele fez isso, eu comecei a correr. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Olha, e naquela época eu não tinha nem muita intimidade. Não tinha assim, Deus já me usava muito. Eu comecei a correr. Era o Nélio, Nelinho, o patrão da minha filha. Tinham acordado ele de madrugada, porque todo mundo sabe o carinho que ele tinha. Aí a Rosa, a esposa dele, atendeu e falou: Nelinho, estão ligando para você, meu filho, calma. Estão dizendo que a Stephanie sofreu um acidente, tá lá no Amigão. Aí ele entrou dentro do carro, sem camisa, sem chinelo, sem os documentos do carro, sem a chave de casa, sem carteira, né? E saiu assim. Ou seja, precisava que ele não, em alta velocidade, ele precisava. Olha como Deus faz, irmão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão. Ou seja, Deus, a gente vai passar. Isso é uma promessa para todo mundo. Vai haver algum momento da nossa vida que nós vamos passar. Estamos na terra, mas é desse jeito. Aí ele parou, eu entrei e ele falou: Márcia, Stephanie tá onde? Ele já sabia, para eu estar de madrugada essa hora na rua. Eu falei: tá no Oliveira. Ué, mas falaram que tá no Amigão. Eu falei: sim, a ambulância já levou os três. Aí ele: três, mas foi um acidente de moto, né? Levou os três e ela tá no Olivério.
E chegando lá no Oliveira, ele foi, ele, porra, maluca, a gente falava. Caraca, quando ela melhorar, eu vou dar uns tapas nela. Vou bater muito nessa garota. Que não sei o quê. E eu tentando acalmar ele, aí chegamos no Oliveira. Quando chegamos no Oliveira, ele queria ficar lá. E eu falei assim, Nelly, olha só. Eu não vou sair daqui tão cedo. Eu devo ficar aqui. Nelly, um acidente foi feio, eu não vou sair daqui tão cedo. Você tá sem camisa, sem os documentos do carro, né? Tem que aproveitar que tá mais lugar. Já pensou? Até explicar a polícia, né? A mão, eu vejo a mão de Deus. Ele falando com Deus no controle, ele vai falar, a polícia vai acreditar, né? Mas eu falei, você tá sem documento do carro, tá sem chave de casa, não trouxe o telefone, você não tem como ligar para ninguém, você tá sem dinheiro, tá sem documento, não vão te deixar entrar. Então vai ser à toa. Eu vou ficar aqui e eu te ligo e eu aviso. Assim que eu tiver uma notícia, eu te ligo e eu falo para você o que está acontecendo. Vai para casa, vai descansar. Pode ir que eu vou ficar aqui. Ele tem certeza, mas eu pode ir, Nelinho. Aí ele, qualquer coisa, você me liga para mim vir buscar ela. Ah, meu Deus, como se fosse sair de um dia pro outro. O Nelinho, fica tranquilo, vai. E ele foi. E quando eu cheguei lá, estava a mãe do outro rapaz, que estava com ela na moto. E a família do outro rapaz, muita gente, muito acidente, irmão. Carnaval não é de Deus, é a época onde as escolas de samba ela consagra suas músicas, suas coisas, tudo é consagrado em terreiros, né? Então, ou seja, é aberta uma porta escancarada na terra para Satanás. Então a gente tem que vigiar a época que mais tem acidente, mais tem adultério, mais as pessoas se embebedam, então muito acidente, muito, muito, muito. Mas ali, toda vez chegava alguém, mãe de fulano, né? Mãe de cicrano, aí a gente começou a se sintonizar. E o que que acontece? Não tem como eu falar esse testemunho, chegou aos meus ouvidos que isso deu uma fofocarada danada, mas não tem como eu falar esse testemunho sem falar também sobre a vida do rapaz que estava na frente da moto. É testemunho, é uma coisa que é para edificar a vida, para ganhar alma, né? Porque esse rapaz que estava na frente da moto está no céu, porque me contaram que o nosso pastor Maurício, né, que teve auxiliando ali, né, ele ele ficou muito, ele ia muito no hospital e ficava muito com esse rapaz, e ele está sempre lá visitando, orando pelo rapaz, o rapaz mesmo tendo massa encefálica, me contaram que o rapaz voltou, ficou uns dias reconhecendo, né? Só que Deus já tinha dito que ia levar, né? E reconheceu as pessoas foi quando o pastor perguntou se ele se arrependia dos seus pecados e se ele queria voltar para Jesus e ele se arrependeu e ele voltou para Jesus e renovou os votos e logo em seguida ele morreu. Então nós sabemos que ele está no céu, então não tem como eu sabendo que ele está no céu não contar o testemunho dele para que outras pessoas entendam como é que funciona, como é que a porta se abre, né? A Stephanie ainda estava na igreja direitinho. E eu tinha ido para a aula dominical com ela e com a Stephanie, com a Diana. O Júnior acho que ainda estava no tráfico, não lembro. Não, não, o Júnior Júnior já estava com Jesus já. Aí, não, ela estava com 17, o Júnior já estava com Jesus. E eu vindo, ela tem mania de vir na frente, Diana era pequena. Quando eu cheguei, ela estava conversando com um amigo dela, que ela gosta muito, que chama de irmão. Isso deu problema lá no hospital, que ela chama de irmão. E ela parada ali, perto tem uma árvore linda na frente da minha casa. Eu amo árvore, gente. Vamos parar de cortar árvores. Ela parada conversando com ele ali, aí eu falei alguma coisa. Quando eu falei alguma coisa, ela virou e falou assim: ai, mãe, não fala em morte, mas alguma coisa brincando, né? Não fale em morte, não, porque ele não tá podendo ouvir isso, uma coisa assim. Aí eu olhei, ele com o olho meio cheio d'água, eu deixei eles conversando e entrei. Só que quando eu entrei, tinha um amigo meu que estava aqui me esperando. Profeta de Deus também me ajudou muito. Como eu já falei em outros vídeos, houve um tempo que eu andei
Deus me colocou para não andar sozinha, estava sempre andando com alguém, né? E esse profeta estava aqui me esperando e ele me ajudou muito. E quando eu entrei, que eu olhei para ele, eu falei, fulano, não, quando eu entrei, Deus falou assim, vai lá e chama ele para orar por ele agora. Aí eu falei, fulano, eu vou orar por uma pessoa, e eu fui lá fora e falei, fulano, menino, falei o nome, eu não vou citar aqui porque deu uma confusão. A mãe ficou muito triste quando eu contei esse testemunho, parece que chegou ao conhecimento dela, e ela não sei como chegou ao conhecimento dela, né? Que ela ficou muito triste, porque eu gosto muito da mãe dele, tenho um carinho muito grande, Deus me mostrou muita coisa que eu não entreguei na vida dela. Se eu tivesse entregado, talvez tivesse ajudado um pouco, talvez não, com certeza, ajudado um pouco, né? Mas pelo menos na vida dela. E eu não entreguei com medo de entregar. E então eu vou dizer o menino, que na final de contas é o testemunho da Stephanie, mas eu creio que ela também vai dar o testemunho da vida dele para estar edificando outras vidas, para estar ganhando alma, né? E eu falei, menino, entra, que a gente vai orar pela tua vida. E a gente começou a orar. Assim que a gente começou a orar, o profeta que estava aqui não conhecia ele. E o profeta falou exatamente assim: olha só, rapaz, eu não te conheço. A gente já tem esse hábito de falar porque a gente vê um estranho que a gente nunca viu na vida. Aí Deus manda entregar algo, né? Para a pessoa ter certeza. Olha, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Sabe onde tu anda, onde tu mora, sabe o dia que tu nasceu. Conhece você antes que te formasse no ventre, eu te conheci. É promessa para toda a humanidade. Antes, ou seja, Deus já nos conhecia antes que te formasse no ventre. Nós somos projeto de Deus. O ateu não acredita, mas nós somos um projeto de Deus, um sonho de Deus, um pensamento de Deus. E ele virou e falou assim: rapaz, eu não te conheço, mas eu via você andando de moto. E a moto caía. E quando a moto caía, você não se levantava mais. Olha, irmão, menino, Deus manda te dizer: volta para Jesus, renova a tua aliança com ele. Naquela época, já há um tempo, né? Volta a tua aliança com ele. Aí esse menino começou a chorar. Nisso que ele começou a chorar, ele foi e falou que tinha. Por isso que eu falo que a mãe também deve dar, ela tem o próprio testemunho dela. Esse é o testemunho da Stephanie, ao qual ele aparece. Teve uma oração, um culto na casa da mãe dele, e quando ele chegou, a varoa olhou para ele e falou: menino, eu não te conheço, mas Deus me mostrava você caindo da moto e você não se levantava mais. Ou seja, Deus confirmando. Então ele começou a chorar, né? E Deus mandava você dizer, né? Para você se arrepender, né? E voltar para ele. Porque quem quer derrubar da moto não é Deus, é Satanás, né? A minha filha caiu da moto com ele, né? Porque estavam fora da presença de Deus. O outro nem aceitou Jesus, nem conhecia o caminho. Deus não estava cobrando dele, né? Tanto que ele foi o primeiro a ser operado, que isso aqui veio aqui, operaram ele, ele foi para casa. Eu encontrei aí o tio dele um dia desse e falou: ah, ele já está rodando de moto disparado, né? Então Deus estava tratando com os seus. Deus primeiro trata com os seus, aqueles que conhecem a palavra, né? E ali ele começou a chorar muito, né? Ali a gente orou, né? Houve uma pré-renovação de aliança, que na época a gente não tinha entendimento que nós poderíamos fazer essa oração para ele renovar a aliança. Achava que só o pastor, mas não. Qualquer pessoa que já aceitou Jesus como Salvador, vendo um estado desse, peça a pessoa para renovar a aliança ali, na hora, porque pode ser que não tenha nem amanhã. Então nós não tínhamos entendimento, mas ele fez uma pré-renovação e começou a voltar a cultuar com a Stephanie. Então ele ficou um tempão indo para a igreja, cultuando com a Stephanie, né? E quando estava perto, né? Um ano antes, não, acho que um ano antes. Aí um pouco depois ele sumiu de novo, largou a igreja de novo. Então a Stephanie se separou com ele. No dia do acidente, que a Stephanie, ela me contando que ela foi pular carnaval, adivinha quem ela encontrou passando de moto na rua, né? Ela não viajou. Stephanie não saiu para viajar. Stephanie queria pular carnaval, né? Queria sair um pouco da igreja. Só, né? Acontece muito. Sair um pouco para pular carnaval. Depois eu volto para a igreja. A gente não vai voltar agora, né? E
Ela queria. E quem passou? Irmão, quando Deus tem que falar, havia uma profecia na vida dele, né? E havia uma profecia na vida dela. Ou seja, Deus queria tratar com os seus. Quando ele passou de moto, ele a viu e deu carona para ela, né? E nesse acidente ele teve marca cefálica. Então, voltando lá para o Olivério, lá estávamos nós. Ele se desviou da igreja, também estava rodando no carnaval, tá? Encontrou com ela que também estava rodando pelo carnaval, vamos beber, vamos encher a cara. E foi os dois, o meu filho e a minha filha e esse menino, os dois fora da igreja, né? E aí estávamos lá na porta do Olivério e tal. Eu vi a mão de Deus, porque ninguém conseguiu entrar. Eu consegui entrar e ficar com a Stephanie. E eu falei para a mãe dele: fica calma, que eu estou observando. Mas não tinha como eu ir lá fora falar. Porque não tinha. O que eu ia falar? A cabeça do teu filho está toda aberta. Ele está nu. Tirar a roupa dele porque ele estava muito ensanguentado. Está completamente pelado. Estou tentando vestir ele porque ele se bate muito. Está gemendo muito. Então, né? Mas aí logo em seguida sedaram ele, né? E levaram ele para cirurgia lá, para se operar. E a Stephanie ficou lá no hospital. Eu vi, hoje eu não entendia nada desses negócios, né? Hoje eu tenho amigos, né? Alexandre, minha sobrinha Sueli, que trabalha na ambulância, recolhendo, mas não entendia nada disso, não. Eu vi a Stephanie com que o governo do estado possa estar olhando isso, porque isso acontece direto, está acontecendo nos hospitais. Ainda, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Eu sou uma pessoa que praticamente passei muito para o hospital. Tinham colocado uma bota na Stephanie, o pessoal da ambulância. Então, para mim, a minha filha já tinha sido atendida. Muito sangue, aquela bota cheia de sangue, né? E ela falando: mãe, vamos para casa, mãe, vamos para casa, depois a gente volta. Não tava vendo a perna dela: mãe, vamos para casa, depois a gente volta, que não sei o quê. Mãe, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Eu tá ali, ele tá bem. Fica tranquilo, que não sei o quê. Não dá pra gente ir para casa agora. Fica quieto, não sei o quê. Ela: mãe, tá doendo muito. Aí daqui a pouco deu um estalo. Aí eu fui até a sala dos enfermeiros, isso já ia dar 5 horas da manhã, irmão. O acidente foi 2 horas da manhã, uma e pouca, 2 horas da manhã. Aí eu cheguei 5 horas da manhã, umas 5 horas da manhã, e eu virei assim, na sala, eles lá conversando. Eu virei assim e falei: 5 horas? Não, ia dar 6 horas, 5 e pouca, quase 6 horas. Aí eu fui, virei e falei assim: vem cá, irmão, do nada minha boca. Se a minha filha perder a perna, tiver que amputar a perna dela, eu vou culpar quem? Eu vou falar com quem? Cara, eu não sei o que apareceu na minha cara. Que na hora veio um médico todo musculoso, sarado, cara de quem faz muita musculação, mas amor de Deus, exercício no coração não fazia não. Ele olhou assim, mandou dar um remédio para ela para dor, pegou as fichas dela e tá eu esperando o médico, irmão. Tá eu. Aí quando deu 7 horas, um pouquinho depois, né? Me pediram para sair, que iam atender ela. Não, é porque eu tava lá. Não tinha ninguém lá. No meio da sala vermelha, vendo um monte de coisa. Que eles escondem pra gente não ver. Pois é, me botaram pra fora, eu fiquei pra fora também. Aí, como disseram que iam levar ela, o que que eu fiz? Eu vim em casa rapidinho para tomar um banho, trocar de roupa. Minha mãe estava em casa, né? Aí eu já liguei para Ana Paula, já acho que eu já tinha ligado no meio da noite, né? Nessas horas a gente vê quem é amigo e quem não é amigo, que eu sem dinheiro, coisa linda, lembrei agora. No hospital tem muita gente do capeta, mas tem muita gente de Deus. O que que fizeram com a Stephanie? Pegaram a maca da Stephanie e levaram para o ortopedismo, botaram na porta do ortopedista, que é na outra sala. Só que o maqueiro virou e falou assim: quem colocou vocês aí? Aí eu falei: mandaram colocar assim para ficar com o ortopedista. Ele falou: o ortopedista só chega às 7 horas. Eles largaram vocês aqui, só que a perna da Stephanie destroçada, né? Aí o cara falou: me segue, me segue. Olha só, não fala que botaram vocês aqui, não. Vou botar vocês de novo dentro da sala vermelha. Aí foi, empurrou, botou de novo na sala vermelha. Ou seja, botaram a gente, jogaram a gente ali, gente. Jogaram a gente ali. Isso é o hospital. E jogaram a gente ali, ele levou de volta.
E eu sem crédito para ligar, eu tentei ligar para uma pessoa para ela avisar, né, o pai de tentar ligar para mim, para lhe avisar o pai dela que eu estava no hospital com ela, que estava correndo risco de perder a perna, que a perna estava toda ruim, estava tudo para fora, tal. Inclusive, quando esse médico veio, foi que ele abriu a bota. Quando ele abriu a bota, que ele olhou, veio as carnes, tudo para fora, eu vi o osso lá dentro, irmão, tudo destroçado, a perna quebrada, o osso aqui em cima, né? Tava aquele inchado, porque o osso ficou aqui em cima e do lado da coxa cheio de carne para fora, né? E a perna. Aí foi quando ele pegou as chapas e a ficha dela e saiu. E a pessoa foi, quando eu liguei tentando, já desesperada, perdida, liguei a cobrar. Nessas horas que a gente precisa de um amigo, sabe o que a pessoa falou pra mim? A pessoa falou assim, pô, tá de madrugada, pô, vou acordar meu esposo, isso não é hora pra estar ligando pros outros não, a gente tá descansando. Eu, ah, tá, tudo bem, desculpa. Ah, meu Deus. Aí eu não tive como falar com a minha irmã lá. Então eu vim em casa, tomei um banho, botei crédito no celular. Que aí eu já tinha mexido no dinheiro e tinha descoberto que estava cheio de dinheiro. Né? Olha como é que Deus faz. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando as águas quiserem te afogar, eu também vou estar contigo. A chama não arderá em ti, né? Eu já tinha visto. Aí botei crédito no celular e liguei para Ana Paula, né? E, inclusive, no dia do acidente, eu estava indo fazer aula de teologia e tinham jogado uns filhotinhos de gato. E Deus ama os animais, tá? E quando eu passei de volta, eu falei, meu Deus, jogaram 5 filhotinhos de gato, mal nasceu os bichinhos aí. Quando eu voltei do curso, que eu olhei, isso é um pouquinho mais complicadinho, é outro testemunho de gato, testemunho animal. Que eu voltei, eu escutei o ruidinho e falei, nossa, os gatinhos ainda estão aí, eu voltei. Quando eu olhei, não sei se foi um rato, tinha comido, tava os outros filhotinhos tudo mordido, né? Passou ali, matou tudo e só tinha um no meio. Aí eu fui, peguei, aí eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Botei na palma da mão, era tão pequenininho que eu fiz assim, ó, tão pequenininho. Falei, Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, né? E eu vim pra casa e com aquele filhotinho, eu falei, como é que eu vou dar? Aí eu peguei uma das seringuinhas que minha mãe tem, uma seringa pequena. Aí eu peguei uma seringa desse tamanho, dava uma jatada, a barriga do gato inchava, aí ele dormiu o dia inteiro, no dia do acidente. Aí quando eu consegui ligar pra minha irmã, para me contando tudo, aí minha irmã veio pegar minha mãe, aí eu já tava já no hospital. Aí eu fui e falei assim, Ana Paula, tem um gatinho aí, não pode. Ela, não acredito, Ana Paula. Eu peguei, tu não vai jogar fora. Ana Paula, é só dar uma seringada que ele dorme o dia inteiro de leite nele, ele dorme o dia inteiro. Ele apaga, né? Aí a Ana Paula levou e se apaixonou pelo gato, e o nome do gato eu botei de Vitória, né? Porque no meio de tantos que foram destruídos, ela sobreviveu, né? Nós somos sobreviventes, então eu botei o nome da gata de Vitória e a Vitória tá lá na casa da minha irmã até hoje. E minha irmã levou minha mãe e tal, e eu fiquei no hospital, irmão. Ah, não posso faltar essa parte. Quando cheguei no hospital, né, nisso tudo, bota crédito, resolve as coisas da minha mãe, separa as coisas da minha mãe e tal. Quando eu cheguei no hospital, já eram as 8 e pouca, ficamos lá esperando a vida toda o atendimento. Não, acho que era umas 8 horas. Eu cheguei cedo, acho que eram umas 8 horas, 8h20. Me veio um médico baixinho. Irmão, no hospital tem médicos e enfermeiros que servem a Satanás, que compraram casa própria no inferno. Mas a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Quem teme a Deus, os anjos do Senhor estão acampados. Eles têm ordem, eles receberam uma ordem de Deus de ficar ao nosso lado, nos guardando e nos ajudando. Só que eu só fui entender isso mesmo, realmente, quando eu estive no hospital com a Stephanie.
Os anjos do Senhor são pessoas também. Eu achava que anjo só era os de asa que mora no céu. Não, Deus está falando de pessoas. Deus chama pessoas de anjos dele. Ou seja, todo aquele que pratica a justiça é um anjo do Senhor na terra, com ordem de Deus para ajudarem uns aos outros. Aí veio um médico baixinho, veja o que aconteceu. Veio um médico baixinho e falou assim: ah, os parentes de Márcia Stephanie. Eu falei: é Márcia Stephanie, o nome dela. Aí eu aqui tal. Aí ela falou assim: cadê a ficha dela? Eu falei: tá lá na maca. Não, mãe, não tá lá na maca. Cadê a ficha dela? Falou: não tá. Mãe, não está na maca. Mãe, me dá a ficha. Eu falei: não tá. Aí ele: mãe, olha só. Eu cheguei agora, peguei o plantão agora, tá um plantão difícil. A sua filha não. Não, é o que ele fala. Antes dele falar isso, ele falou assim: mãe, eu só vou operar a sua filha se a senhora me der a ficha. Eu não vou operar se a ficha não aparecer de que ela foi recebida no outro plantão. Eu falei: doutor, eu não peguei a ficha. Aí eu fui, olhei para ele e falei: doutor, eu sou serva do Deus Altíssimo. Bati com força, cara. Porque ali Deus já estava me explanando. Aconteceu algo errado. Cadê a ficha da entrada dela com horário e todo o procedimento? Aí eu bati no peito e falei: doutor, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu não posso mentir. A minha filha, ela veio à noite aqui. Tava a ficha e ela bateu uma chapa das pernas. O outro médico que estava aí, ele pegou as chapas e a ficha e desapareceu. Aí ele me olhou assim, aí ele foi lá dentro, aí ele viu que ela tinha batido as chapas, né? Que tinha batido as chapas. E ele virou para mim, fez outra ficha, aí ele virou para mim e falou assim: mãe, eu registrei aqui junto à polícia um boletim para poder tocar na tua filha, um boletim de ocorrência. Eu chamei ali, fiz um boletim de ocorrência para poder tocar na tua filha. Por quê? Não fizeram nada com ela até agora, não tocaram um dedo nela até agora. Não tocaram. Para eu botar a mão nela, eu registrei esse boletim, né? Estou fazendo outra ficha aqui, porque a ficha dela sumiu. Peguei lá as chapas lá, mandou fazer outras chapas. E eu vou tá tocando na sua filha agora. Eu vou operar ela agora. Estou pegando a sua filha agora. E eu vou operar ela. Só não confia. Aí o homem subiu. Tu vê um médico do capeta. Quando ele viu que tava o plantão, ia dar 6 horas, ia virar o plantão, né? Cheio de gente, ele meteu o pé. Eu preciso descansar, deixar essa menina perder a perna aí. E o outro chegou, foi e operou. Uma enfermeira amiga minha disse que se der 12 horas, e estava completando 12 horas, entre o tempo de preparar para toda uma cirurgia. Então a enfermeira amiga minha disse que quando completa 12 horas, eles não operam mais. É só amputar, já amputa direto, né? Que, ou seja, mais uma vez a mão de Deus, faltando umas poucas horas para completar 12 horas, esse homem chegou e ele operou. E aí voltei novamente para casa, tomei um banho, comi alguma coisa, voltei para o hospital, né? E aí eu vim ficar com a Steph no hospital, né? Antes de eu subir pro quarto com a Steph no hospital, quando eu fui bater as chapas dela, eu vi esse menino, o que não é crente, que bateu. Ele veio. É, a Stephanie me disse que quando o menino que estava com ela virou para entrar na mão deles, veio esse menino na contramão. O tio dele falou que ele continua rodando desse jeito. E bateu no meio da moto deles, né? Veio na contramão, ele veio disparado. Que fez com que jogasse a moto longe e voaram. Então, ele veio ficar com o queixo aqui e Stephanie, praticamente a perna dela foi toda destruída e o menino perda de massa encefálica. E aí operou, fomos pro quarto, Stephanie operou, ficou o dia inteiro lá, demorou muito. Aí eu me perdi um pouco, minha vida era só chorar, os parentes ligando, todo mundo. Eu liguei, Nélio já tinha ligado umas 50 vezes, sabe? Aí um irmão meu veio com uma ação de dinheiro, depois de uns dias, né, que eu fiquei de fevereiro
A Stephanie ganhou alta em abril, na Páscoa. Então nós ficamos 2 meses no hospital. Ele operou as fraturas expostas, mas ele não operou o osso. Não dava para operar o fêmur enquanto as fraturas, porque tava tipo assim. E aí operou, botou o que deu para botar, aproveitar, costurou a coxa, costurou a perna, teve muita perda de carne na perna, mas costurou. Ela ficou toda arranhada, né, toda ralada, cabeça toda machucada. Aí bateram chapa da cabeça para ver, né? Mas na cabeça não teve nada, não ficou arranhada. Ela é tão vaidosa, Deus é tão fiel. Eu falei, Deus te ama muito, que ela quase perdeu o dedo, né? O rapaz falou, rapaz, tu quase perdeu a ponta do dedo. Aí costurou também, porque cortou muito o dedo. Aí costurou o dedo, aí ele falou, você quase perdeu o dedo, ó. Costurou bem o dedo. Mas a unha tu perdeu, a unha já era. Mas tu acredita que Deus é tão maravilhoso que fez crescer uma unhazinha ali onde não tinha jeito mais? Aí fez e aí ficou. Ela ficava com uma garrafa dessas de 5 litros de água, cheia d'água, amarrada na perna, porque a perna dela tinha que o osso ficar assim, né? Mas tinha que consertar, que parece que teve uma fratura, ia ter que botar ferro, um monte de coisa. Ficar assim até as fraturas expostas melhorar. Só que antes, como ela não ficava com a garrafa, a perna dela um dia encolheu, o osso subiu de novo, né? E foi horrível, né? Eu tava na hora de dar banho que eu vi a perna dela lá em cima, irmão. Uma perna lá embaixo, outra lá em cima. Me deu uma agonia. Aí o médico, eu falei com o médico, aí o médico falou, vou botar uma coisa ali. Aí puxaram. Aí puxa. E bota o negócio ali. Foi 2 meses de muito sofrimento. Enfermeiros do capeta, irmão. E eu orava. Nossa, como eu orava ali, eu orava muito, muito, muito. Falei, Deus, foi ali por isso que eu te falo. Eu percebi que Deus estava falando de anjos, seres humanos, porque Deus só permitia que chegasse na Stephanie. A Stephanie, por não beber muita água, as veias dela são fininhas, a veia dela é fininha, já não gosta de beber água, né? E já teve perda, ficou com anemia, não se acha muito, com muita facilidade a veia dela. Então, vi aquele pessoal que não sabe o que está fazendo, os braços dela tudo roxo, 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 porque não conseguia achar a veia. Aí eu orando, era a hora que ela não gritou, tipo assim, consciente do que tinha feito. Eu não vi minha filha gritar muito forte, irmão. Tô falando por ser minha filha, não, porque se falasse, não passa a mão na cabeça de filho, não. Não gritou, não reclamou de dor, sabe? Ali, quieta. Eu vi uma lágrima rolar quando a menina vinha, porque ficavam furando, pá, 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 sem achar veia. Aí, do nada, apareceu uma menina, um anjo do Senhor, lá da pediatria, com aquela roupinha lindinha de girafinha. E aí ela falou, menina. Aí olhou, Stephanie, né? É você do acidente da moto? É. Menina, o que que fizeram aqui no teu braço? Aí eu, né? Todo mundo que chegava com a voz mais doce, a gente já um pedido de socorro. Irmão, é horrível o hospital. Aí eu fui, expliquei que não achava. Ela, vamos fazer assim, Stephanie? Meu plantão é sempre em 2 dias. Sempre que eu estiver em plantão, eu vou dar uma subidinha aqui para ver como é que tá. E assim foi, irmão. Ela ia, aí às vezes tinha acabado de trocar, né? Aí se tivesse bom, ela falava, Steph, tá bom, dá pra segurar até o meu plantão. Não mexe muito o braço, não, que dá pra segurar até o meu plantão. Agora, se já tivesse meio seca, ela tirava aquele, achava outra vez, irmão. E ela falou pra Stephanie uma coisa linda, ela falou, Stephanie, não se preocupe, eu só vou furar você quando achar a veia. Ou seja, tenho amor no meu coração. E quando ela acabou de fazer, que ela falou, pronto, a Stephanie virou para ela e falou, você já fez? Ela já. Doeu? Stephanie nem sentiu dor, nem sentiu nada, irmão. E, cara, se eu for ficar falando, foram 2 meses no hospital, irmão. Foi 2 meses. Não falei para ninguém que eu era crente. Não falei para ninguém que eu era crente. Mas eu ficava o tempo todo ouvindo louvor baixinho, para não incomodar quem não quer ouvir. Ouvindo louvor baixinho. Peguei, fazia aula de teologia na Paz e Vida. Fui até lá. A Josiane, minha professora, é 10, 10.
disse que eu podia fazer os deveres e me deu, eu fazendo. Ali as pessoas começaram a ver, né? Que eu ouvi no louvor, louvando, às vezes quando eu falava alguma coisa de Deus, né? Aí as enfermeiras começaram, veio uma enfermeira até a minha sala e falou: Márcia, tem como você fazer uma oração lá no outra sala? Eu falei: tem. Aí dali começou, irmão. Quando eu cheguei lá, ela falou: você pode orar por ela? Eu falei: posso, na outra sala. Aí fui. Aí eu falei, a mulher me olhou assim: eu posso orar? Pode. Quando eu comecei a orar, irmão, eu senti a ira de Deus saindo de dentro de mim. Eu orando paciente, senti a ira. E comecei a orar. Pá, 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 pá. Na oração, eu sentia a ira, que Deus não sente ódio, não, tá? Não confunde. Ódio é do capeta. Ira, Deus sente ira, tá? Ira é uma coisa que passa por um momento. É aquele. Aí passou. Isso é ira. Ódio não. Ódio é aquilo que consome teu coração, que, sabe? Então o ódio ele fica, ele é enraizado. Isso é de Satanás. E eu senti a ira de Deus ali, eu falando ali. Aí eu olhei pra ela, cara, foi uma oração tão. Toma vergonha na cara. Tu é crente, rapaz. Toma vergonha na cara. Que eu olhei assim, fiz assim, saí e voltei. Aí a enfermeira foi lá na minha sala e falou: Márcia, caramba, como Deus te usou. E ela parou de comer, parou de beber água, tá tentando se matar, fazendo xilique, não sei o quê. Depois que tu orou ela levantou, pegou o prato, ó, porque a oração foi Deus embadando, toma vergonha na cara e pá, pá, pá. Eu não lembro, irmão, mas eu sentia Deus brigando com ela, sabe? Porque Deus repreende os filhos que ama. Aí ela pegou, começou a comer. Aí dali, irmão, começou. Foram 2 meses no hospital, foram 2 meses muito difíceis no hospital. Quando vinham fazer é, é, curativo, a perna que abria, o cheiro de podre, só de lembrar o enjoo, o cheiro de podre subia, a perna da minha filha ficou podre, podre, podre. Só se falava no Olivério, se você trabalha no Olivério, é só porcaria, que ela ia ter que amputar a perna. Era só o que se falava, que se falava, que se falava. Quando foi em abril, conheci meu marido no hospital, né? Primeiro eu fiz amizade com a mãe dele, comecei a cuidar da mãe dele. Uma vez, eu não sei se foi a André, a Sueli me ligou, eu tava lá, fui lá pra fora pra orar, só que se fechasse o olho, eu tava tão cansada que eu dormia. Né? E a, a, a Amália, que tava com a filhinha dela lá, veio e falou: Márcia, a Sueli ou a Andréia? Da dona Ivonete, a filha, acho que ela falou filha, só não sei qual das duas. Da dona Ivonete está perguntando se você pode trocar a fralda dela. Aí eu brinquei com a Amália, eu falei: isso vai custar caro. Não abri nem o olho, eu falei: isso vai custar caro. Ela não tem um filho solteiro, mãe? Aí ela: tem sim. Eu falei: Mas eu brincando, irmão, eu tava muito quebrada, né? E aí eu fui lá, forçada, a Ivonete a comer, que ela não queria comer, cuidei dela. Mas eu tava fazendo isso no hospital porque é minha obrigação de crente. É minha obrigação, não é porque eu sou bonzinha, não. É obrigação de crente se parecer com Deus. Se quiser para morar no céu, eu tenho que ser um anjo do Senhor na terra. Então, assim como tinha anjos cuidando da minha filha, eu tenho certeza, e tenho certeza mesmo, porque a dona Antônia, a mãe do Edson, né? Quando eu fui lá cuidar dela, ela virou para mim e ela falou: você é um anjo de Deus, minha filha. Né? Então eu tenho certeza que eu fui um anjo de Deus, ajudei. Assim como Deus enviou anjos para cuidar da minha filha, eu fui um anjo na vida de outras pessoas, porque é assim que Deus trabalha. Né? Não estou aqui para me exaltar, não. Estou falando que tem que fazer. É obrigação, não é direito, não. É dever praticar a justiça. E ali ficamos 2 meses, conheci meu marido no hospital, conversa vai, conversa vem, começamos a namorar, estamos casados até hoje. E ainda bem que eu tratei minha sogra bem. Fiquei 2 meses no hospital. Ah, sim, apareceu a Stephanie. Que irmão, o testemunho da Stephanie é muito grande. O celular já desligou 3 vezes. A placa, quando, enfim, a Steph começou a ter febre. Toda vez que eu operava, a Steph não operava, porque aquilo não sarava, estava podre, a perna estava podre. O certo era amputar. Então você vê a mão de Deus. A perna da Steph estava muito podre, muito podre. E sempre que alguém fazia o curativo, falava num negócio de um pus. Eu já preguei muito sobre esse pus. Ficou meio pusado, um negócio amarelo no pé dela, na perna dela. E falava: tem que debastar. Acho que é debastar que fala. Isso aí.
Só que não devastava. Aí um dia eu fui e falei com o médico, poxa, doutor, que ele falou, como é que tá? A perna ainda não melhorou, né? Ainda tá. Aí eu falei, poxa, doutor, toda vez que faz curativo, é, fala que tem que devastar, mas não sei o que é isso. É um. Aí ele foi e falou assim: faz o seguinte, quando vier fazer o curativo, manda só abrir e deixar aberto, deixa só fechadinho assim, mas deixa aberto que eu quero ver. Né? Eu vou voltar para ver, depois o curativo vai fazer mais tarde. Então, quando veio, abriu, mas não fez o curativo dela. E o médico veio ver. Quando abriu, eu lembro aquele médico quase 2 metros, outro anjo de Deus, cara. Homem forte. Forte, não era musculoso, não, era forte mesmo. Não é gordo também, não, nem gordo nem musculoso, não sei explicar, mas era enorme. Ele olhou, quando ele olhou, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E não falou nada. Ele olhou para a perna da Stephanie e ele começou a chorar. Aí a Stephanie, assim, tipo assim, homem não sai chorando igual mulher, né? Homem. Ah, deve. Aí ele abaixou a cabeça, começou a chorar, levantou e foi embora, com o olho cheio d'água. Eu olhei pra Stephanie assim. Aí daqui a pouco chegou o enfermeiro e começou, irmão. Pegou um estiletezinho lá daqueles de médico e veio cortando. Aí a Stephanie, a lágrima descendo. Minha filha é muito forte, gente. Eu tenho o maior orgulho dela. As lágrimas descendo. E aí ele falou assim, Stephanie, eu só posso parar quando eu ver o sangue. Cara, já preguei muito nisso. Quando eu ver o sangue, eu tenho que tirar todo esse pus. Enquanto tiver pus, não sara, eu preciso limpar para poder sarar. E, cara, tremendo, né? E doía, irmão. Quanto mais ele limpava, mais doía. Assim com Deus. Foi limpando, limpando. E realmente, depois que ele limpou, fez o curativo, ele começou a ver sangue escorrendo. Foi, depois veio com algodão com líquido lá, veio ele acabando de limpar. E o lágrima descendo, o Estevão não gritava, eu chorando, porque eu vi que, pô, tava doendo. E aí ele curativo realmente, depois que ele fez, começou a tratar. Aí passado um tempo, vamos esperar mais um tempo. Aí a Steph começou do nada a febre. Ou seja, tem coisa que parece que é para mal, mas é para bem. Porque nunca operava a perna da Steph, fiquei esperando a perna que tava podre, não sarava. Aí começou a dar febre. Aí quando ele voltou, eu falei, doutor, ela teve febre ontem. Aí ele, e hoje? Eu falei, ela teve ontem a noite toda. Aí ele foi, falou, vou pedir para tirar a febre dela aqui. Aí ele veio e falou, Stephanie, vamos te operar. Ou seja, precisava operar. Tava aquele negócio ali, né? Já era para ter operado, né? Tava piorando. Aí ela foi para operar. Outra coisa, ela desceu diversas vezes para operar, não operou por falta de equipamentos nos hospitais, coisas simples faltando, gente. Tem gente que vai para o hospital, rouba gases, rouba tudo no hospital, leva para casa para abençoar vizinho, né? E eu vi pessoas subirem porque não tinha material no hospital. Tem gente que, o governo não deu realmente. O governo não deu, tem isso, mas também tem roubo. Tem pessoas que roubam dentro do hospital, material do hospital. Amém? Isso não vem da parte de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para pregar a verdade. Se morrer, vai para o inferno. Porque ladrão não entra no inferno, tem que se converter antes. Amém? E ou somos anjos de Deus ou somos anjos de Satanás. Então, numa dessas idas que a Stephanie desceu para operar, tinha um pastor lá. E isso é muito importante falar desse testemunho desse pastor. E o pastor falou que ele tinha feito, já tinha operado, e que ele tinha feito diversas lavagens. E o que é lavagem? É que fica infeccionando. Aí eles abrem de novo, dão uma jatada lá, não sei de que, lavam, né? E costuram de novo. Então, para mim, isso é operar de novo. Para mim, isso é operar de novo. Se abre para lavar lá dentro, porque está infeccionado e tal, para mim, isso é operar de novo, né? Mas quando ele falou que ele era pastor, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o homem um pastor falou que já veio aqui 8 vezes fazer lavagem, que está correndo risco de perder a perna. E eu comecei a clamar e pedir a Deus para me revelar em pensamento. Quando eu estava clamando, isso tudo na salinha lá embaixo. Não sei qual, se os dois iam junto operar, um passar lá para outro, que coisa, mas estavam os dois lá na sala para fazer ele o procedimento e Stephanie, para mim, é operar, lavagem operar, Stephanie, os dois operar. Aí daqui a pouco vem a mulher dele. Veio uma mulher com uma roupa de laica apertada. Essa mulher, quando a gente ia almoçar, uma mulher barraqueira, falava palavrão, uma mulher com espírito de faveladice.
Um favelado não é a pessoa que mora na favela, não, tá? Favela significa desordem. Tem muita gente que mora em comunidade que não é, é desorganizado, é uma pessoa limpa, é uma pessoa educada, tá entendendo? Não significa que todo mundo mora em comunidade, é barraqueiro, não. Conheço muita gente que tem dinheiro, que tem esse espírito de faveladice. Mora bem, mora em bairro bom, mas uma falta de educação, irmão, barraqueiro. Tem dinheiro, mas não tem educação. Tem dinheiro, mas não sabe tratar os outros. E essa é a esposa do cara. Aí, porque você acha que só na comunidade. É favelado porque mora na comunidade. Não. Favelado é desordem, desorganização e falta de educação. Que isso fique bem claro. Tem muita gente boa dentro de comunidade. Aí, essa mulher veio, eu tô olhando, olhando, aí vem ela, nervosona, falar. O pastor, que a menina tinha entornado, a menina da limpeza, que trabalha no hospital, tinha entornado água na televisão, a televisão tinha pifado, que ela ia lá no diretor do hospital, que ela ia ter que dar outra televisão, e xingando a menina da limpeza, que a menina derrubou a água, que não sei o quê, que ela ia ter que pagar, que nem que mandasse ela embora, que ia querer que mandasse ela embora, que ia fazer, acontecer. Aí eu fui, Deus falando comigo, aí eu fui para ali, pastor, quem é essa menina? Aí o pastor, um homem mais calmo, ele falou assim, essa menina era uma menina, é uma menina que estava falando de Jesus. Eu tenho falado para essa menina de Jesus direto e ela já estava aceitando, ela estava trazendo água para mim, que o hospital naquela época estava faltando água. Então, água só se você comprasse, estava difícil. Nessa época a gente ia comprar água, a gente malocar água, trazer água de casa, comprar água lá embaixo. Tava sem água. Ela estava trazendo água para mim, eu estava falando de Jesus para ela, que não sei o quê. Aí eu falei, poxa, pastor, então, o senhor não está vendo aí assim, uma situação de Satanás? Eu sei. Mas será que a vida dela não é mais do que a televisão? O senhor está falando que ela está quase aceitando Jesus, né? Que ela é desviada, na verdade é renovar, voltando para Jesus, que o senhor está ganhando ela. O senhor não acha que era melhor deixar essa televisão para lá? Isso a mulher dele, né? Já tinha metido o pé, porque acho que ela não ia aguentar ouvir isso, não. Deixar essa televisão para lá, eu tô vendo a mão do diabo, né? Pro senhor e a sua esposa ir lá, falar com o diretor, ela ser mandada embora, ela não vai querer se converter. Se o senhor fizer isso, ela não vai querer. Eu tô vendo a mão de Satanás criando uma situação aí para ela não se converter. Ele é. Não, a mulher dele tava, que agora eu lembrei. Ele é, mas, pô, é uma televisão, que não sei o quê. Eu falei, ah, tá. Aí ali eu entendi. Eu creio que ele deve ter até perdido a perna, porque ele vai perder uma alma que Jesus botou na responsabilidade dele. Aí ele vai ficar chorando porque perdeu a perna, mas não vai chorar porque perdeu uma alma para Jesus. Então tem muita coisa que nos acontece. Tudo isso, irmão, foi 2 meses no hospital. Mas só assim para estar dando encerramento, é, como a Stephanie desceu, subiu sem operar, mas quando veio a febre, ela foi operada, operaram. Aí passou mais uns 3 dias, estava chegando a Páscoa, a primeira Páscoa lá no Egito, onde Deus livra seu povo, e a morte no Egito, a morte para aqueles que não aceitaram, que não passaram sangue nas portas, o sangue do Cordeiro, mas todo aquele que estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, que tiver com sangue, que aceitar a morte na cruz tem salvação. Chegou a Páscoa, veio um outro médico também que sempre aparecia por lá, um homem muito bonzinho, e ele falou assim: Stephanie, tava vindo uma placa, veio uma placa da Argentina. E todo mundo que botou a placa estava voltando para fazer a tal lavagem, porque a placa veio da Argentina com bactéria. Todo mundo, tava um maior desespero. E tava todo mundo no sapatinho, mas parece que tava vendo uma infecção hospitalar por conta dessa bactéria. Tava vendo, entendeu? E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não, vou voltar não, não quero fazer isso não. Não, não, Deus, não. Deus, não tô aguentando mais. Deus, eu repreendo, Deus. Isso aí é uma outra operação, eu repreendo, né? E inclusive a Stephanie botou a bendita placa da Argentina, foi na mesma remessa, tá? E aí eu comecei a repreender. Aí veio esse médico bonzinho e ele falou assim: Stephanie, vamos. O que tu acha? Quer ficar Páscoa aqui? Né? Tá com uma suspeita aí de infecção, de bactérias, que não é um ambiente bom para você ficar? Acabou de operar? Ou você quer ir para casa? Aí a Stephanie quer ir para casa.
E ali nós fomos liberados e eu trouxe a Stephanie para casa. Só, irmão, esse texto é muito grande. Só que quando a Stephanie veio para casa, a perna dela ainda estava podre, 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 podre. E nós fazíamos curativo. Irmão, eu vou dar um pause aqui, eu vou gravar. Não vou tentar encerrar. Nós fazíamos curativo, a perna podre, Deus dando forma como fazer. Mandaram a gente passar soro e não passar nada. Aí Deus falou no meu ouvido o nome de uma pomada para passar, que era sulfato de neomicina com bactericida. Aí começou a cicatrizar. E aí o pastor Maurício ouviu falar que a Stephanie tinha sofrido esse acidente. E aí ele notificou e falou a igreja que ia tirar dinheiro do caixa do dízimo para pagar a fisioterapia. E ele pagou a fisioterapia. Eu falei, Deus, eu quero devolver. Aí o dinheiro que ela recebeu lá do seguro, lá, desse aí, automobilístico, não lembro agora. Eu falei, Deus, eu quero o dízimo direitinho. Era do acidente. Eu não dei na minha igreja, porque eu já tinha falado com Deus, Deus, eu vou tirar desse dinheiro, né? O dízimo aqui para entregar lá. E o dízimo certinho foi o dinheiro que o pastor deu. O pastor Maurício ficou levando ela para fazer fisioterapia. Mas antes da perna dela melhorar, a perna dela toda podre, a gente não conseguia levantar. Teve um dia que eu chorei muito. Por quê? Nós fomos levantar a perna dela, ela gritou de dor, e ela não é de gritar. Quando ela gritou, porque estava saindo uma água podre e ficava aquela água de sangue, uma água fedida, o quarto todo, a casa inteira fedia podre. Na hora de fazer curativo. Eu não estava enrolando com a atadura. Primeiro, que eu não dava para levantar a perna dela. Segundo, que eu falei, Steph, você ficar abafando muito, eu acho que é pior. Então, eu fazia aquela camada só de gases para não bater mosca, né? E ela jogava assim, uma gás bem fininha, ela jogava o lençol por cima para poder arejar junto com a pomada que eu enchia. Não dava dando para passar, irmão. Teve uma vez que eu fui passar a pomada, caiu, eu não falei nada. Caiu um pedaço dela, nem sentiu dor, porque a carne estava podre. Eu fui passar a pomada com a gás, tentar com a gás, que, né, não podia passar a mão, tinha que botar luva, tudo. Mas eu fui passar com a gás, caiu um pedaço da carne, próximo aos pontos, com um pedação assim, ploft. Só que podre, né? E eu não falei nada com ela, porque aquilo tava podre, podre, podre. E ali, quando ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu falei, Stephanie, então é melhor voltar para o hospital. Eu já não tava aguentando mais, não. Porque a gente não consegue fazer um curativo em você, né? A carne tá podre, não sei o quê. Aí nesse processo, eu vim pro quarto, comecei a chorar. O Júnior me ajudava, né? Pra gente tirar o lençol. Ele levantava a perna, eu tirava o lençol, ela gemendo de dor. Todo dia isso, toda hora, aliás, porque tudo tava descendo muita água. Eu comecei a botar um plástico para tentar não cair na cama, infectar a cama, né? E aí o Júnior ali começou, se ajoelhou do lado da irmã dela e começou, ficou um tempão orando, clamando a Deus, e eu no quarto chorando, clamando. E aquilo começou a sarar, sarar, sarar. Depois ela foi fazer fisioterapia, andou um tempo de cadeira de roda, depois andou de muleta. Eu dava banho nela no quintal, os vizinhos nem viram isso. Porque a perna dela ficava o tempo todo assim, né? Assim nessa coisa, então não dava para entrar no banheiro. Depois começou a dar, fechar, já começou a fechar o joelho, começou a dar para ir no banheiro e começou a fazer fisioterapia. E quando fez fisioterapia, o médico virou para ela, olhou as chapas, olhou os exames e falou assim: Menina, tu acredita em Deus? E ela falou assim: Acredito. Aí ele foi e falou assim: tem que acreditar. A tia dela que me contou. Porque eu tô olhando aqui as chapas, tô olhando aqui os seus exames. Menina, é impossível eles não terem amputado a tua perna. Pelo estrago que eu tô olhando aqui, as cicatrizes, né, que ficou. E Deus é tão bom que era para ter ficado pior. Deus fez nascer carne, irmão. Era para ter um buraco mais fundo. Então Deus fez nascer carne. A perna dela tá top comparado com o estrago que ficou, com a perda de carne. Até o buraquinho da carne podre, Deus tampou. Ou seja, Deus deixou ali ainda Deus de vaidade, cara. Deus é de. Aí vem os outros falando que não pode passar nem um batonzinho para tu andar com cabelo duro. Deus ali fez nascer carne, ele nasceu carne, irmão. Brotou carne. Porque era para estar um buraco mesmo. Não estou falando que eu vi os ossos, não, as carnes saíram tudo para fora. Eu vi os ossos. Então ficou, coisou as carninhas podres que ficava caindo.
Deus veio tampando. Aí ele foi e falou, é impossível não ter amputado a perna. Aí a gente fazendo fisioterapia, a Stephanie começou a andar de muleta, aí eu comecei a reparar que a Stephanie estava andando com a perna assim, comecei a brigar com ela, bota esse pé no chão, garota, bota, ai dói, não interessa, bota o pé no chão, você não vai ficar andando na ponta do pé não, empurra o pé. Aí ela começou, força, ela chorava, né, porque o pé dela ficou meio assim, aí ela forçava o pé para andar, eu não quero saber, anda, anda Stephanie, anda. Porque vira e mexe, ela tava andando na ponta do pé. Aí eu força o pé a encostar no chão, anda com o pé no chão. Aí ela foi forçando, com muita dor, muita dor. E aí um dia eu fui ajudar ela a trocar de roupa, né, pra gente ir pra fisioterapia, que o pastor Maurício ia pegar. Um dia era o pastor Maurício, um dia a pastor Simone, me ajudaram muito e levava pra fisioterapia, né. Aí ficava lá comigo e me trazia de volta. E quando um dia eu olhando, né, eu falei assim, olhei o pé dela, aí eu falei, ué, o pé da Stephanie encolheu. Aí fiquei assim, não falei nada. Aí fomos para fazer fisioterapia. Quando chegamos lá, o cara era crente, ele é um locutor da Rádio Melodia, ele faz uma voz esquisita. Ele falou o personagem dele, mas eu não lembro. Olha como Deus faz. Ele falou que era locutor da Rádio Melodia, ele faz uma voz esquisita, faz um personagem lá engraçado, né? Um personagem lá, uma brincadeira engraçado, mas eu não lembro o nome do personagem dele, não. Agora esqueci. Ele é crente, mas eu sou mais crente que ele, né? Eu queria até que ele ouvisse isso, porque ele virou e falou assim: Stephanie, tua perna tá mais curta? Aí mediu e falou: ela tá mais curta, mas não tem problema não, Stephanie. A gente vai, eu vou mandar fazer um sapatinho. Menino, quando ele fez isso, nesse tamanho mesmo, irmão. Eu surtei. A gente vai mandar fazer um saltinho assim, você vai botar no tênis, aí você vai andar direitinho. Aí eu quieta, que eu não fui chamada pra bater boca com crente. Não foi pra isso que Deus me chamou. Quando eu cheguei em casa, botei ela, ajeitei, vim pro meu quarto e falei, Senhor Jesus, tu lembra quando tu curou aquele cego? Eu oro assim, tá? Tu lembra quando tu curou aquele cego e tu perguntou pra ele, como vês? E ele falou, eu vejo o homem como um árvore. Deixa eu perguntar um negócio pro Senhor Jesus. O Senhor mandou ele ir pra casa vendo os homens como árvore ou o Senhor orou de novo e fez o milagre completo? Aí comecei, Deus, tu fez o milagre completo até aqui, Senhor, tu tem operado milagres. Pá, Deus completa esse milagre, pai. Não deixa ela botar saltinho. E a minha filha não usa saltinho para glória de Deus. Já se passaram aí quase 8 anos. Minha filha anda, tá? Não anda de muleta. Disseram que ela ia andar de muleta a vida toda, ela não anda. Disseram que quando ela recebeu alta do hospital, uma enfermeira falou: não sei não, mas eu acho que essa menina vai voltar. E ela, para amputar a perna, ela não amputou. Se você ver minha filha, né, tem uma foto que eu amo muito, que é com a bandeira do Vasco. Você já deve ter visto aí no Facebook, Instagram. Boto direto que é, né? Fizemos o primeiro, a igreja aqui começou, porque nós fizemos, ela veio em abril. Então a igreja aqui começou, voltou no dia 17 de abril de 2013, que foi o primeiro culto de ação de graça, né? Ela ainda estava na cadeira de roda, e esse do Vasco ela já estava em pé, para a glória de Deus. Minha filha não anda com salto, e esse testemunho é para chamar. Eu fiz um voto com Deus, irmão. Eu falei, Senhor, quando ele falou que vai me adorar mesmo sem perna, eu falei, Senhor, leva minhas pernas. Tu conhece meu coração. Eu vou até sem perna, eu vou me arrastando te adorar. Mas não leva a perna da minha filha, não. Ela só tem 17 anos. Eu lembro que eu senti uma dor do peito, porque Deus queria trabalhar na salvação da minha filha, né? Eu deixei para você o testemunho de um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Um Deus que não quebra aliança. A aliança de Deus não enferruja, nem quebra como a minha do João quebrou. A gente vai casar de novo, vai comprar outra. Mas a aliança de Deus não quebra, não enferruja. Ele é fiel, misericordioso. Aceita Jesus como teu Salvador, como o único, porque só Ele morreu na cruz. E é esse sangue que salva e liberta. Amém?